falar um pouquinho de dados agrupados. O que é isso? Gente, quando tu vai fazer a representação de uma coleta de dados, às vezes tu tem, sei lá, 200 dados, 100 dados, 300 dados. Tu tem uma amostra um pouquinho maior, tu vai, talvez, de uma forma mais conveniente, agrupar esses dados em pequenos intervalos. Então, aqui, um exemplo. Tá? Aqui eu coloquei a fórmula aqui de estudo. Eu já vou voltar nessa fórmula aqui, tá? Já vou voltar ali no slide. Medindo as alturas de 40 pessoas, obtivemos os resultados. Então, vamos supor que eu tenha ali as 40 pessoas, eu tenho ali uma pessoa com 1,69 m e tal, até 1,85 m. Representar assim não é muito prático. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar alguns desses valores aqui e colocar, por exemplo, deixa eu só botar aqui o OpenBoard aqui que saiu. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, de 1,52 m até 1,57 m. Eu posso calcular aqui contar quantos que eu tenho aqui e botar daqui de 1,52 m a 1,57 m eu tenho tantas pessoas. Aí aqui de 1,57 m até 1,62 m eu tenho outro tanto de pessoas. Aí só contar quantos que tem ali. E assim por diante. Aí vai fazendo até chegar, até abarcar todos aqui. 1,67 m, papapá, pessoas. Tá? E daí, depois, na hora de fazer isso graficamente, a gente vai ter um histograma. Tá? A gente vai ter ali o gráfico que eu vou mostrar para vocês. Mas entenderam aqui a ideia do que vai ser feito? Entenderam aqui? Então eu vou, em vez de listar a frequência de cada altura, eu vou juntá-las em grupos de alturas, de tanto a tanto, X pessoas. Então eu vou voltar no slide anterior aqui. Aqui está escrito assim, um critério para se estabelecer esse agrupamento é utilizando a fórmula chamada fórmula de Sturges. Isso é um critério, tá, gente? Você pode utilizar outro, você pode botar quantos intervalos você quiser, se achar conveniente. Esses critérios aqui, por exemplo, como por exemplo a fórmula de Sturges, eles servem para a gente ter uma espécie de um equilíbrio entre o tamanho do intervalo e a quantidade de intervalos que eu tenho. Daqui a pouco eu vou botar 40 intervalos com tamanho 2. Então vai ficar um histograma ali com muita informação. Talvez ele não seja tão claro e sucinto. Mas também não adianta colocar de 1,52 m a 1,72 m, de 1,72 m a 1,90 m. Botar lá 2 intervalos e ter... Talvez isso também não seja conveniente. Então a gente tem aqui formas de se fazer isso, algumas formas convencionadas para se fazer isso, para que o gráfico fique com, vamos dizer assim, com alto grau de clareza. Então aqui eu vou explicar esse critério aqui, mas vocês podem encontrar outros, tá? Então, se eu chamar K a quantidade de intervalos e N a quantidade de dados que eu tenho para agrupar, uma maneira de fazer isso é fazendo essa continha, ó. Fazendo esta continha aqui. Tá? 1 mais 3,3 log de N. Uma curiosidade, o 3,3 ali em questão, ele é uma aproximação para logaritmo de 10 na base 2. Vocês lembram do pré-cálculo aqui? Tem calculadoras que conseguem fazer em base 2, mas tem calculadoras que não conseguem. Como é que eu poderia fazer logaritmo de 10 na base 2 numa calculadora que não sabe fazer logaritmo de base 2? Alguma ideia? Transforma para base 2, para base 10? Tu transforma para base 10. No caso, faz a mudança de base, né? Então, esse logaritmo de 10 na base 2, nada mais é do que logaritmo de 10 sobre logaritmo de 2. Logaritmo de 10, quanto é logaritmo de 10? Logaritmo de 10 é 1, logaritmo de 2 é aproximadamente 0,301.
E aí, se eu for fazer essa divisão, dá aproximadamente 3,322, é uma coisa assim. E aí esse número aparece aqui, tá? Mas tudo bem, isso é só uma curiosidade, tá? Só para ver se vocês lembram um pouquinho de logaritmo, tá? Então aqui no nosso caso, eu tenho 40 dados aqui, vou colocar aqui embaixo, eu tenho 40 dados. Vou fazer aqui, vou fazer em vermelho mesmo. Então, se eu fosse colocar naquela conta, 1 mais 3,3 vezes logaritmo de 40. Ah, professor, logaritmo de 40 não é racional. Não, não é mesmo. Mas você vai fazer isso numa calculadora. Deixa eu colocar aqui na calculadorinha, fazer a continha aqui, cancela tudo. Opa, botar aqui a setinha. 40 logaritmo de 40, esse número ali, 1,602, vezes o 3,3, estou arredondando, isso aqui, mais 1. Então, deu ali 6,28. Tá? Tenho ali 6,28. Então, arredonda para 6 isso aqui. Tá? Isso aqui é aproximadamente 6. Arredonda isso aqui para 6. Então, vamos tentar fazer 6 intervalos. Certo? Então, nós vamos dividir todas aquelas alturas ali em aproximadamente 6 intervalos. Um outro critério parecido, que vai dar mais ou menos o meu número, é usar a raiz quadrada de n, tá? Também daria, ó, se você usar. Isso aqui é um outro critério que eu estou escrevendo. K igual a raiz quadrada de n. Também vai dar um número 6, algum baixo, 6, baixo, então tu aproxima para 6 também. Ah, não quer dizer que tem que ser 6, não. Pode ser 6, pode ser o número de dados que tu preferir, o número de intervalos que tu quiser. Mas essa fórmula te dá essa sugestão. Então vamos adotar aqui 6, tá? E aí, se eu tendo 6, tá? Vou apagar isso aqui. Então aqui deu aproximadamente 6. Eu vou pegar aqui agora para saber o número, o tamanho do intervalo, desculpe. Eu vou pegar aqui para saber o tamanho do intervalo, eu vou diminuir a maior da menor altura. A maior altura, observem, cadê aqui? 1,98. E a menor altura é 1,52. Ó. Então eu pego esta diferença, 46, e divido ali pelo número de intervalos. Ó. 46 dividido por 6 dá um número próximo de 8. Tá? Nesse caso, gente, aqui, ó, mesmo que desse 7 ponto baixo, se dá 7,1, tu tem que aproximar para 8. Por quê? Porque se tu aproximar para 7, tu vai ter que fazer, no caso, um intervalo a mais. Ou não vai pegar o elemento maior. Tá? Então, aqui, ó, se você estabeleceu 6 intervalos aqui, ó, se você estabeleceu 6 intervalos, essa divisão aqui você vai arredondar para cima. Tá? Eu vou pegar, então, todos esses dados aqui, só para lembrar, eu vou pegar, no caso, 6 intervalos, e cada intervalo de tamanho 8. Cada intervalo de tamanho 8. Então, olha só, não precisaria fazer necessariamente assim, mas eu vou pegar aqui, ó, o menor valor que eu tenho é 1,52. Se o menor valor que eu tenho é 1,52, então eu vou pegar esses intervalos assim, ó, 1,52 até 1,60, daí o tamanho 8. Esse tamanho também é chamado de amplitude, tá? Amplitude 8. 1,60 para 1,68. 1,68 para 1,76. E assim, como diria o grande Kiko, e assim substantivamente. Beleza? Certo? Vamos adelante. Tá? Então aqui, botei aqui os intervalinhos, tá? Como eu falei para vocês.
Uma questão de notação que é importante, ó. Essa setinha que eu fiz aqui, professor, não tem que ser do 1,61 a 1,68? Ótima pergunta. Vamos voltar aqui. Vamos aproveitar e ficar nesse slide. Já vou te responder isso. Quando a gente faz essa representação aqui, ó, 1,52 a 1,60, via de regra, quando tu vai estabelecer esses intervalos, a gente utiliza um intervalo que é fechado em A. Não ficou bom assim. Eu vou botar só a inicial. Então, é um intervalo que é fechado no extremo A e aberto no extremo B. Como assim? Esse primeiro intervalo de 1,52 a 1,60 são todas as alturas de, vou escrever aqui, de 1,52, inclusive a 1,60 exclusive. Quando a gente fala em um intervalo fechado, um intervalo AB, fechado em A e aberto em B, isso quer dizer que se é fechado em A, então o A ele pertence a um intervalo. Vamos lá, coisa do pré-cálculo. E o B, se ele é aberto, ele não pertence a um intervalo. Então, toda altura que eu tiver de 1,60, eu não vou jogar nesse primeiro intervalo, eu vou jogar no segundo. Certo? Aí vai dizer, professor, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa porque todas as alturas ali estão colocadas em números inteiros. Todas aquelas alturas estão colocadas em números inteiros. Só que em uma altura, eu poderia ter, professor, eu posso ter raiz quadrada de 2 centímetros de altura? Desculpa, raiz quadrada de 2 metros de altura? Pode. Se não tem exatamente raiz quadrada de 2, poderia ser um número muito próximo. Pode. Então, a minha altura em metros pode ser qualquer número real, em centímetros também. Eu posso, no caso, eu tenho 1,83 m de altura, 183 centímetros. Eu poderia ter, sei lá, eu posso ter 183,451 centímetros. Posso. Nada me impede. Entendeu? A medida da tua altura em metros não precisa ser um número inteiro, ela pode ser qualquer número na sua forma decimal, ou poderia escrever em fração, mas não faz muito sentido. Então, geralmente, qualquer número decimal pode ser uma medida de comprimento. Então, a gente costuma colocar do número até o outro e do mesmo outro até o outro. De 1,52 a 1,60 e de 1,60 a 1,68. Isso é um padrão, tá? Mas o que a gente precisa entender do que está escrito é que o 1,52 ele pertence ao intervalo e o 1,60 não pertence a um intervalo. Certo, Clarice? O que me perguntou? Exatamente. O 1,60 vai para o conjunto de baixo. É isso aí. Então, entendido isso, gente, vamos aqui, eu já fiz a conta ali, naturalmente, tá? Eu já fiz a conta aqui. Na hora que a gente for pegar todos aqueles dados, eu vou ter 7 pessoas de 1,52 inclusive, 1,60 exclusive. Depois 4 pessoas de 1,60 com 1,68, 9, 7, 8 e 5. Então eu tenho esse número em cada um dos intervalos. Então, na hora de representar graficamente, eu vou ter isto. Observe. Estão vendo aquele gráfico ali? Esse gráfico, ele recebe o nome de histograma.
Isto é um histograma. Eu estou representando dados agrupados, eu não estou representando as 40 alturas, uma por uma, e não vai dar bola. Certo? Esse histograma aqui, ó, quando o conjunto, quando a gente, no caso, sabe os 40 dados, que eles foram dados. Mas se num determinado problema os dados aparecerem já direto na forma de histograma, ou seja, se o exercício já colocar ali nos intervalos direitinho o número de dados, você vai ter que usar de certas premissas para calcular a média, para calcular desvio padrão, para calcular a mediana. Porque se eu só te desse o histograma, tu não ia saber quantas pessoas têm 1,52 m, quantas pessoas têm 1,53 m, quantas pessoas têm 1,54 m, não ia saber. Só ia saber que 7 pessoas têm de 1,52 inclusive a 1,60 exclusive. Que 4 pessoas têm de 1,60 inclusive a 1,68 exclusive. Que 9 pessoas iam ter de 1,68 inclusive a 1,76 exclusive. E assim por diante. Tá? Então, essa representação na forma de histograma, ela pode omitir, ela pode não, ela de fato ela omite, esconde o valor real de cada um dos dados. Isso vai ser relevante na hora de calcular a média, mediana e desvio padrão. Tá? Pessoal, esse histograma aqui, ó, vocês podem fazer. Eu vou abrir aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou abrir a minha planilha aqui do Google, tá? Ter deixado isso. Não fiz aqui. Ninguém espiou meus e-mails. Aqui, planilhas Google. Aí, então aqui, gente, ó, só para mostrar para vocês como é que tu pode montar um histograma aqui na planilha do Google. Eu vou chutar aqui qualquer número, tá? Vou chutar aqui número aqui, tá? Vou chutar isso aqui. Eu vou fazer um número menor. Se eu quiser montar um histograma aqui, eu posso pegar todos esses dados, aqui, inserir gráfico. Tá? Aqui ele fez um gráfico de linhas aqui, mas eu quero fazer um histograma. Onde é que está aqui? Quero fazer um histograma. E aqui no histograma ele fez a conta automático aqui, ó. Ele colocou de 150 a 300. Tu tem 7 pessoas aqui de 1,50 de 150 a 180, depois 4 de 180 a 210, tá? E aqui ficou nenhuma de 210 a 240, em função dos dados que eu coloquei. Mas esse histograma aqui, vocês podem editar como vocês quiserem, ó. Vocês podem pegar o tamanho do intervalo, vocês podem pegar aqui, tá o tamanho do intervalo. Tá quanto o tamanho do intervalo aqui? Só para ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. O tamanho do intervalo está 30. Você pode pegar intervalos menores, ó. Por exemplo, intervalo 10. Pode pegar, tu pode chutar aqui um intervalo que tu quiser, 15. Tá? Tu pode chutar um intervalo que tu quiser. Lógico, vai depender, ó. Intervalo 2, ó, não ajuda, né? Aqui no automático ele faz a conta. E você pode aqui, se você quiser também, ó. Aqui, ó. Aqui eu botei eixo horizontal, valor mínimo e valor máximo. Então, tu quer botar 150, tu não quer botar 300, tu quer botar 280, tu coloca. Aqui ele vai fazer uma outra conta, ele mudou o tamanho do intervalo, certo? Ele vai mexer aqui, vai mexer o intervalo que tu quiser. Tá? Então, aqui no Google, na planilha do Google, tem essa ferramenta aqui. Eu confesso que eu não achei essa mesma ferramenta nem no Excel e nem no Calc. Tá? Se vocês conseguirem fazer aqui, vocês podem me falar, eu não achei maneira de fazer aqui. Mas eu acho que essa maneira aqui é bem bacana. Então, precisa do histograma rápido e direto, pode usar esse aqui, que estamos em casa. Fechou, gente? Tudo bem?